quadro Espaço e Inovação. É um quadro em que apresentamos as maiores inovações quando o assunto é tecnologia piauiense. Você ganha o melhor presente da vida sem nem ao menos esperar? E aí, de repente, sua rotina vira de ponta cabeça e se dá conta de que você está aqui para cumprir uma grande missão, a melhor e mais desafiadora. É exatamente assim que se sente esse casal, a Natália e o João Pedro. Isso por causa da chegada dessa menininha esperta, cheia de energia e carinhosa. Olhando assim, ela pulando, brincando de trenzinho, rodando e distribuindo simpatia, nem imagina que a Tereza, pouco tempo atrás, não fazia nada disso e tinha muita dificuldade de se socializar por causa do autismo, que foi diagnosticado pouco antes dela fazer 2 anos. Eu achava que as características da Tereza, por chorar muito quando via outras pessoas estranhas, era devido a esse isolamento, né? Só que ela apresentava não só isso, não só o choro. Ela já com 1 ano e 8 meses, ela falava, mas ela falava pouco, né? Ela falava mamãe, papai, lua, falava algumas palavras, mas não era o necessário para a idade, né? Aquele que a gente chama de marcos do desenvolvimento. Ela gostava muito, desde bem novinha, assim, 8 meses, a carregar coisas pequenas na mão. Então, pedras. Ela gostava muito de pedras, então, onde quer que ela andasse, aqui em casa tem muitas pedras, ela andava carregando pedras. Então, ela precisava, sentia a necessidade de carregar pedras. Tirasse na confusão. Confusão, choro. Então, ela precisava andar com essas pedras. Então, a casa era cheia de pedras, porque ela ficava carregando 3, 4 pedras, 5 pedras na mão. Então, eram coisas pequenas a médias. Então, era necessário para ela. Então, coisas assim que, se você fosse analisar, eram sinais de alerta. Até receber o diagnóstico foi um processo bem difícil, porque a Tereza chorava muito quando via os estranhos, inclusive os médicos. As consultas acabavam não tendo sucesso porque geralmente precisavam ser encerradas antes do tempo. Como ela ficava muito agitada, não dava para fazer uma avaliação completa. Já foi uma certa... Eu achava que não tinha, mas eu sabia que ela não era igual a todo mundo, entendeu? Eu achava que realmente alguma coisa não era... Mãe sabe. A Tereza, sim, ela é uma criança atípica e eu não tenho vergonha da minha filha. Então... Mas infelizmente, né? Infelizmente a gente sabe que a gente vive num mundo que é preconceituoso, a gente vive num mundo muito difícil. Aceitei se dar essa entrevista, eu estou aqui botando a Tereza e tudo porque é para divulgar, que eu quero que ajude outras pessoas, entendeu? E eu quero que a gente veja maior número, hoje em dia, de crianças, né, de casos, está cada vez maior. Então, se isso aqui servir para ajudar mais pessoas, então eu espero que seja, né? Se Deus me colocou com essa missão, então eu aceito de coração, porque estamos aqui para servir e eu espero realmente que ajude. Até que o Dr. Janiel Soares, que é neuropediatra e cunhado da Natália, irmão do João Pedro, sugeriu tentarem uma avaliação através de uma plataforma que ele mesmo criou. Uma ferramenta online que disponibiliza um teste e analisa o desenvolvimento social e comunicativo da criança e do adolescente. A plataforma TIM funciona assim: os pais fazem 3 vídeos da criança, cada um com aproximadamente 1 minuto, mostrando como é o dia a dia dela. Na hora de se alimentar, de interagir com outras crianças, mostrando aquele comportamento que ele acha diferente.
No dia a dia, com o convívio da família, dos amigos mais próximos, fica mais fácil a criança se sentir à vontade. Depois disso, os pais enviam esses vídeos para a plataforma e dentro de 48 horas úteis, o médico especialista dá um diagnóstico. Nesse caso, é feito pelo próprio Dr. Joniel. É uma ferramenta inovadora que surgiu na pandemia quando tudo era mais difícil. Imagina uma criança que nasceu logo em período de isolamento social, que precisava ser resguardada de um vírus que matou tanta gente no mundo inteiro. Era assustador. Por isso, a plataforma TIM, que começou através de um projeto social da igreja, acabou sendo tão bem aceita. Existem 2 modelos de usuário na plataforma TIM. Um modelo de usuário que é o usuário familiar, em que um pai e uma mãe entram no site, envia os vídeos, faz a avaliação e ela recebe o resultado em 48 horas úteis, muito rápido. Mas, de certo modo, não existe o acolhimento que existe na consulta médica. Existe um outro modelo, que é o modelo ideal, é aquilo que a gente busca, são parceiros locais. Então, você trabalha, por exemplo, numa cidade que não tem neuropediatra, mas você tem uma escola, uma instituição de saúde, ou até mesmo você é um pai e uma mãe de uma criança diagnosticada com autismo. Esses profissionais têm convivência com autismo e eles têm total capacidade de receber os dados que nós precisamos para fazer a avaliação. Então, nessas cidades, com esses parceiros, uma mãe ou um pai em dúvida sobre autismo vai até esse parceiro. E esse parceiro colhe os dados que nós precisamos e os vídeos. E é este parceiro que entra no site da plataforma TIM e envia o material para a gente realizar a análise. Nós fazemos a análise em 48 horas. Este parceiro recebe o resultado e ele entrega até a mãe. Anos atrás, a telemedicina nem era permitida. Com essa autorização, durante a pandemia, muitas famílias do país inteiro puderam ter um diagnóstico precoce, que é tão importante para o desenvolvimento da criança. O projeto do Dr. Joniel é a primeira plataforma de telemedicina para autismo no país. Além de um atendimento mais rápido e acessível, também gera oportunidades para mães que têm dificuldade de trabalhar. Muitas mães de crianças com autismo estão convidadas a serem mais ainda servis, no sentido de poder ajudar essas famílias e também serem remuneradas. É uma forma delas que têm conhecimento de autismo mais que muitos outros profissionais serem inseridas no mercado de trabalho, serem remuneradas e ajudarem outras pessoas. 3 anos depois, mais de 2.500 famílias já foram cadastradas. E como a vida delas muda após essa confirmação. Foi assim também na vida da Natália, da pequena Tereza e do pai, que só após o nascimento da filha também descobriu que tinha um autismo. Na minha época de colégio, era, digamos, é como se fosse desatento, descomportado, e você não tinha um acompanhamento que hoje eu vejo que ela tem. E já favorece, se tivesse todo o acompanhamento que ela tem, para mim seria mais fácil. Eu tenho uma certa dificuldade já na vida adulta. Ela, como criança, acredito que vai ter bem mais sucesso que eu. Consegue explorar todo o potencial que eu... Na minha época de colégio era uma coisa que assim, não tinha certo conhecimento científico especializado para isso. Agora, graças a Deus, tem todo acompanhamento, a gente se diverte muito, a novidade a cada dia, que a gente pensa que quando não, ela vai conseguir, ela surpreende e consegue mais do que a gente tem de expectativa.